todos. A leitura de hoje será do livro Companheiro, de Chico Xavier, pelo Espírito de Deus. Questões de mudança. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti próprio. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Aprende a ganhar simpatias, sabendo perder. Sempre aconselhável melhorar as nossas maneiras, antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer preces dos outros, mesmo quando te afigurem francamente absurdos. O diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Em qualquer reunião, convém não esquecer que talvez, em breves dias, estejas precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. Aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos. A irritação é um meio de congelar os próprios interesses. Todo encontro é oportunidade para que te exercites na ciência da direção. Cada pessoa se troca por aquilo que estima fazer. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras. Entretanto, o desânimo não trará proveito algum. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Admira as estrelas, mas não descuides dos sinais do trânsito. Os outros terão talvez muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela que Deus te colocou, para que faças o melhor. Muitas vezes, perder algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo e todo tempo é importante. Que todos tenham uma boa palestra. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse centro espírita. Sejam todos bem-vindos, os encarnados e os desencarnados também. Caminho de luz tem as portas abertas para todos. Que sabe o que faz e que sabe o que é necessário para nós. Que todos que estão aqui possam receber do alto aquilo que vieram buscar e possam levar também para o seu lar. Pai de infinito amor, só temos a gratidão, só temos é que dizer obrigado por tudo aquilo que recebemos. Sabemos que Tu és um Pai misericordioso e bom, e que não desampara ninguém. Por isso, Pai, nessa noite, queremos Te pedir também o amparo, para que os nossos corações possam ficar serenos, para receber as bênçãos de hoje. Com vocês, o nosso palestrante dessa noite, que é o Alcemir, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade.
todos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos trazer hoje o capítulo 21 do livro Pão Nosso, que é a psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, intitulado Mar Alto. E aí Emmanuel, como sempre, ele vai buscar um versículo e vai extrair desse versículo, nos ajudar a tirar dali o sentido espiritual, sair da letra para um aprofundamento um pouco maior, sair da superficialidade da letra, para um entendimento de uma mensagem, de uma reflexão que possa sempre trazer algo de importante para nós. Então, o Mar Alto, ele vai estar relacionado a uma passagem evangélica em que Pedro, após pescar um dia inteiro, não ter tido resultado, ao estar atracando na costa, na margem, Jesus o convida para voltar, ir ao Mar Alto e lançar as redes. E aí sai toda uma história interessante desse episódio. Mas, primeiramente, nós temos aqui o mar. E queríamos enfatizar um pouco mais a esse respeito, porque o mar, ele está muito presente nas passagens evangélicas, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo. Mais propriamente dizendo, no Novo Testamento, foram inúmeras as passagens que acontecem na região litorânea, ali ao norte de Israel, onde localiza-se o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Lago do Tiberíades. Na verdade, não é bem um mar, é um lago. Ele tem em torno de 19 quilômetros de extensão na sua parte maior, e em torno de 13 quilômetros de largura. Então, é um lago. E nesse lago, como nós vamos ver, inúmeras passagens evangélicas ali acontecem. Jesus convive ali com os apóstolos. É ali que ele vai encontrar, vai convidar aqueles que ele procurava para formar o seu apostolado. Boa parte eram pescadores. Então Jesus conviveu muito naquelas adjacências e depois sai dali. Muitos relatos também estão em Jerusalém, em regiões mais afastadas, onde inúmeras passagens nos trouxeram profundos conhecimentos e a segunda revelação da lei de Deus. Mas é nesse mar que nós vamos aqui trazer duas passagens. Antes de entrarmos nessa, de que Jesus convida Pedro para voltar e lançar as suas redes ao Mar Alto, uma delas está no Evangelho de Lucas, de Mateus e de João. É uma das passagens em que Jesus, juntamente com os apóstolos, fazem a travessia do Mar da Galileia. Saem de uma margem e vão até a outra margem. Inúmeras vezes fizeram esse percurso. Os apóstolos estavam acostumados a isso, principalmente os pescadores, que já tinham destreza em manusear o barco. Mas naquele dia, eles saem de uma margem e quando estão fazendo essa travessia, num determinado percurso, surge uma tempestade. E Jesus, naquele momento, estava como que sentado, deitado na polpa do barco, adormecido. A tempestade
tempestade surge, os apóstolos ficam apavorados, porque começa a entrar água no barco, muito vento, e Pedro, então, desesperado, recorre a Jesus. Acorda o mestre. Mestre, uma tempestade, vamos afundar. E Jesus, então, calmamente se levanta, ergue os braços e acalma as tempestades. A tempestade. Nós conhecemos essa passagem. Os apóstolos ficam boquiabertos. Afinal de contas, esse homem, quem era ele, que até os ventos, até as ondas revoltosas o obedecem? Na concepção apenas da letra, um milagre. O entendimento superficial da passagem, mais um milagre. Na conta daquele que era Cristo. Mas, dentro daquilo que os Espíritos superiores nos orientam, no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores se influem os Espíritos nas questões dos fenômenos naturais da natureza, que seriam os ventos, as chuvas, as tempestades e demais fenômenos que causam muitos transtornos, as chamadas calamidades coletivas. E os Espíritos vão responder que sim, que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo está dentro de leis. E os Espíritos responsáveis por isso, eles interferem sim. Eles têm condições de agir sobre os fenômenos naturais. Ou seja, nada acontece por acaso. Tudo está dentro, como dissemos, das questões divinas, das leis que regem a natureza, as leis de Deus. Nós vimos no ano passado esses episódios marcantes das enchentes no Rio Grande do Sul. Aconteceria aquilo ali por acaso? Evidente que não. Quantas pessoas desencarnaram? A gente sabe que há momentos para o desencarne. Evidente que às vezes nós antecipamos devido às nossas dificuldades, mas tudo que aconteceu, a perda material de muitos, estavam dentro de projetos, de programações espirituais, onde cada um teve que resgatar os seus débitos, ou passaram por períodos provacionais, mas tudo estava dentro do controle, tudo está dentro do controle da natureza, tudo está dentro do controle de Deus. E ali estava naquele barco, nada mais, nada menos do que o governador espiritual do planeta Terra, um espírito crístico, um espírito perfeito, que há 4,5 bilhões de anos recebeu do Pai o planeta, ainda numa condição de uma esfera incandescente, com o propósito de transformá-lo num cenário educacional, onde por aqui pudesse desfilar, dentro de uma programação de aperfeiçoamento, milhares, milhões de espíritos, como está acontecendo. Naquele tempo, ele já era um espírito perfeito, crístico, profundo conhecedor de todas as leis, onde com os pensamentos ele movimentava a matéria, moléculas, elementos da natureza e fazia a multiplicação dos peixes, dos pães, curava leprosos, paralíticos e tantas outras situações que não são milagres, são fenômenos naturais, que estão dentro das leis naturais. Por isso ele comanda nas tempestades, de uma forma tranquila, profundo conhecedor das leis.
ali estava aquele homem. E faziam eles uma travessia. Este é o sentido literal da letra. Um pouco mais aqui rebuscada com as questões de mostrar quem era aquele homem. Mas quando nós vamos para o sentido espiritual, os Espíritos nos auxiliam, sempre com uma relação muito próxima de fatos da nossa vida, daquilo que nós estamos enfrentando. Se os apóstolos faziam uma travessia de uma margem à outra, nós também estamos fazendo uma travessia. Nós, espíritos encarnados, que viemos do mundo espiritual, iniciamos mais um ano letivo, vamos dizer assim, nessa escola terrena, iniciando no berço essa viagem, essa travessia. Quando nascemos, quando recebemos dos nossos pais aquele corpinho de bebê e estamos percorrendo uma travessia, fazendo uma travessia, estamos percorrendo uma viagem até a outra margem, que a gente sabe que é a desencarnação, a volta do espírito ao mundo espiritual. O nosso retorno, porque afinal de contas nós somos de lá. Quantas e quantas travessias nós já fizemos ao longo da nossa existência, desde a condição, quando saímos das mãos do Criador, da condição de espíritos simples e ignorantes. E estamos hoje fazendo essa travessia. E quando se fala no mar, percebe-se a sua transitoriedade, porque nós vamos ver o mar em momentos de águas tranquilas, onde facilita a navegação, mas, de repente, na sua impermanência, ele se torna revolto, dificultando aos navegantes a sua trajetória, propondo ali desafios maiores ao condutor do barco. E assim é a nossa vida. Nessa travessia que nós estamos fazendo, muitas vezes nós já navegamos por águas tranquilas, onde tudo vai bem, tudo está maravilhoso. Mas, quando nós menos esperamos, surge uma tempestade. Não é assim? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo desafiador. Como dizem os Espíritos, a Terra não é um paraíso de delícias, é um mundo onde os desafios acontecem constantemente e são eles a alavanca que nos impulsionam para cima em termos de elevação espiritual. Porque se nós estamos em águas mansas sempre, cruzamos os braços. Não tem porquê de nos esforçarmos, afinal de contas, para buscarmos uma posição maior. Está tudo bem, desfrutamos da situação facilitadora que a vida está sendo conduzida, mas o mundo é de provas e expiações. E de repente surgem os desafios. Às vezes é um revés financeiro, a perda de um emprego, às vezes uma enfermidade que aparece, que nos traz preocupações, nos tiram da rotina. Às vezes é um acidente conosco, com um ente querido. Às vezes é a morte de um ente querido, que nos traz profundas reflexões e dificuldades e sofrimento e dor. Às vezes é uma decepção amorosa, por exemplo, uma traição que é difícil de enfrentar.
E tantas e tantas e tantas situações que a vida nos pega de surpresa. E aí como é que fica a continuidade da nossa navegação? Porque nosso barco é o corpo. E o Espírito é o que conduz o corpo. Naquele momento ali, entre Jesus e os apóstolos, Pedro tinha a quem recorrer, os apóstolos tinham a quem recorrer, afinal de contas, Jesus estava ali. A confiança que eles tinham nele, eles recorreram imediatamente a Jesus. E nós, quando surgem as tempestades, temos Jesus conosco, fazendo junto a nós, estando junto a nós, fazendo essa viagem? Conseguimos recorrer a Ele? Porque ter Jesus conosco é justamente, segundo Emmanuel também, nos precaver, fazermos um provisionamento de recursos espirituais. E essa busca desses recursos espirituais deve acontecer, principalmente, diz Emmanuel, quando nós estamos navegando em águas tranquilas, quando tudo está bem. Porque é o tempo apropriado para nós armazenarmos, fazermos o provimento desses recursos, para que quando as tempestades, os momentos de dificuldade chegarem, nós temos essa fortaleza conosco. Nós temos onde nos apoiar. Infelizmente, a maioria dos homens que fazem essa travessia da encarnação, da reencarnação, são pegos de surpresa, isentos dessa fortaleza, porque não aprovisionaram esses recursos. E muitos caem na revolta. Às vezes buscam o caminho do suicídio, às vezes assassinam e buscam o caminho do suicídio depois, diante de certas situações. Muitos caem em profunda depressão, desanimam da vida, porque não possuem esperança. Agora, quando nós buscamos o conhecimento do Evangelho, quando nós procuramos nos estruturar nessa fortaleza que é o Evangelho de Jesus, tendo o entendimento da vida, e hoje o Espiritismo nos dando a oportunidade de conhecermos o Evangelho na sua essência, como ele era praticado lá nos primeiros tempos, onde o propósito fundamental era o trabalho interior, a reforma íntima, a busca justamente por nos prover dessa esperança, dessa certeza de que não importa o que aconteça aqui, nós teremos sempre a certeza da imortalidade e de uma vida nova. Era a certeza que tinham os primeiros cristãos, que eram levados para o suplício nas arenas, onde eram devorados pelos leões, pelas feras, mas eles iam cantando, certos de que daqui a pouco eles estariam em outro lugar, e um lugar muito bom, e a vida continuava. Essa esperança que o Evangelho nos dá, acrescentado ainda com a fortaleza, com a certeza de que nós podemos avançar no crescimento espiritual, nós vamos
possamos ter uma visão da vida muitíssimo ampliada, do que ficarmos muitas vezes apenas como Maria fica ainda da humanidade, direcionando as nossas buscas, os nossos objetivos, o foco da nossa vida apenas nas questões desta única existência e nas questões unicamente materiais. Exemplo desses tesouros, dessa fortaleza espiritual que nós poderemos prover em termos de recursos. A segunda passagem, que aí vai mais direcionada ao tema da nossa noite, o Arauto, é justamente essa passagem que está no Evangelho de Lucas, onde Jesus vai dizer assim, aliás, Lucas vai dizer assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus está falando isso, faze-te um arauto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas é que narra esse episódio, no capítulo 5, versículo 4. E aí, Simão, então, após resistir um pouco, resolve ir, vai ao marau, lança as redes e enche o barco de peixes. Dentro do sentido literal, uma passagem de uma pescaria. E novamente, a proeza daquele homem que conseguia ver os peixes reunidos, sei lá, e ficaria expressamente nesse sentido, resumido nisso. Mas quando nós vamos buscar o sentido espiritual, auxiliado aí pelos Espíritos do Emmanuel e outros, é uma passagem que nos traz reflexões muito mais profundas. Muitas vezes, podemos nos colocar na região ali da costa, na praia, olhando o mar, e muitas vezes, sem entender os recursos, as potencialidades que estão diante de toda essa imensidão. Ir ao mar alto, talvez já seja, se nós formos analisar, um convite que estamos recebendo há muito tempo, há pouco mais de 2000 anos, para justamente sairmos, tirarmos os pés ali da areia, para começarmos a enxergar a imensidão dos recursos que Deus nos coloca ao nosso dispor. Nós estamos acostumados, há tanto tempo, a ficarmos numa zona de conforto, como dissemos anteriormente, onde temos uma visão da vida apenas na sua horizontalidade, na sua superficialidade material. A maioria, repetimos isso, a maioria dos homens ainda vivem dessa forma. Nenhum pensamento das questões espirituais, de tudo aquilo que existe além, de tudo aquilo que transcende a vida material. Essa palavra é muito forte, transcende, vai além. E nós não conseguimos ampliar essa nossa visão. O convite que Jesus faz a Pedro, vai ao mar alto, vai mais na profundidade, é mais desafiador, você tem que sair da zona de conforto, das beiradas, mas vai mais além, lança as redes, lá existem mais diversidades, peixes melhores, maiores, a pescaria poderá ser muito mais fácil. É nesse sentido que nos chega o convite, há 2000 anos atrás, com certeza há inúmeras encarnações, de nós buscarmos olhar a vida um pouco mais além, nas profundezas do nosso ser,
Porque é justamente dentro de nós que existe esta imensidão, dentro dessas profundezas internas do Espírito, é que existe essa imensidão de potencialidades a serem descobertas por nós. Essa pescaria dos valores espirituais se faz dentro. E nós estamos muitas vezes procurando tudo fora. A felicidade, onde é que nós buscamos? As alegrias, nós buscamos dentro? Nós buscamos sempre fora. Se nós formos analisar, nós sempre estamos olhando para o externo. Mas os valores espirituais a serem conquistados, que nos vão promover a verdadeira vida, a vida em abundância, que fez referência a Jesus, é justamente nessa ida às profundidades do nosso ser, no autoconhecimento, porque é dentro de nós que existem as riquezas, os tesouros dos céus. O reino de Deus está dentro de vós. Foi o mestre que falou isso. Onde está o reino de Deus? Ele vai dizer: em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. Se alguém disser que está aqui ou acolá, não acrediteis. É como se a gente dissesse assim: a felicidade está aqui ou acolá. Não está. Ela está dentro de nós, dentro de vós, dentro de cada um de nós. Porque é dentro de nós que está as potencialidades de um espírito crístico, perfeito, a ser construído, a ser desenvolvido. É por isso que nós estamos aqui. E Jesus faz referência a essa questão quando diz: vós sois deuses, brilha a vossa luz. Ele está dizendo assim: existe uma luz aí dentro que está apagada, brilha a vossa luz. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, muito mais se quiseres. Os recursos espirituais estão ao nosso dispor. E hoje o Espiritismo, o Consolador que Jesus prometeu, nos dá essa oportunidade de podermos ir ao mar alto. Porque hoje nós temos condições de entender tudo isso que os Espíritos trouxeram, simplificando o Evangelho, porque ele é fundamental para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente viaje para dentro, e revelando muitas outras coisas. Quem somos? Eu, antes do Espiritismo, não sabia quem eu era. Era um barco sem bússola, perdido no mar. Não sabia os porquês das coisas, muitos questionamentos surgiram, mas eu não sabia, eu não tinha respostas. Na religião cristã também eu não conseguia respostas. Mas o Espiritismo me deu a condição de saber quem sou, de onde eu sou, de onde eu vim, qual a finalidade da existência, por que eu estou aqui, por que das diversidades, para onde eu vou, como é que é a minha verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Tudo isso o Espiritismo nos possibilita compreender hoje, de forma lógica, de forma racional. Nós temos aí o Livro dos Espíritos há 166, vamos fazer 167 anos de existência, numa época, quando ele surgiu, em 18 de abril de 1857, onde Kardec, à noite, escrevia sob luz de lamparina, não existia luz elétrica. Olha a ciência, analisamos a ciência naquela época, quando o Livro dos Espíritos foi publicado. Não existia carro,
motor, combustível, existiam carroças, não existia um pneu de borracha, existia uma roda de madeira com um arco de ferro, eram as rodas das carroças. Era assim que era o mundo mais desenvolvido, a França. Todo esse tempo passou, olha a tecnologia que nós adotamos hoje, alcançamos. Hoje o telescópio Webb desvendando as galáxias, os trilhões de galáxias, mostrando as muitas moradas da casa do Pai ao vivo e a cores, em alta resolução. Tudo que a ciência evoluiu, e nós não vamos encontrar uma única questão do Livro dos Espíritos, nas 1019 questões que vai se dizer que ficou ultrapassado. Não. Todas são atuais. Porque o Espiritismo ele está estruturado na lei divina, nas leis que regem a natureza, nas leis naturais. E as leis naturais nunca passarão, elas são imutáveis. Então nós temos a condição hoje de nos entender e de nos conhecer melhor, sabermos que somos potencialidades divinas. Mas a construção, a evolução de cada um de nós depende de nós. Ninguém vai fazer a nossa evolução. Somos nós que temos que descruzar os braços e irmos adiante na busca do conhecimento, na busca do estudo. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, foi o mentor de Chico Xavier, para quem não conhece. Ali ele vai dizer que os recursos divinos, num daqueles capítulos, que os recursos divinos é como se fosse um rio. Imaginamos o rio do Barão, em tempos de cheia, passando rápido toda aquela água. É como se fosse um rio de recursos espirituais que Deus está nos dispondo, e nós estamos ali na beirada. Só que cada um de nós tem um recipiente e consegue captar esses recursos de acordo com o volume, com o tamanho do seu recipiente. Tem aqueles que estão desprovidos de qualquer recipiente. As bênçãos de Deus nos envolvem de forma constante. Nós estamos dentro de um sistema perfeito. Só que nós temos que ampliar a nossa capacidade de recepção, de absorção. Uma outra analogia é como se os recursos divinos fossem um grande aguaceiro, constante. Mas nós estamos com um baita num guarda-sol, um guarda-chuva enorme que nenhuma gota consegue nos alcançar. E nós precisamos dar a nós a condição de absorvermos tudo isso, para que nós possamos crescer, possamos fazer brotar a nossa luz, as nossas potencialidades, as nossas capacidades espirituais estão latentes em nós. Por isso a necessidade do conhecimento. E aí está a questão. Estamos interessados em buscar o conhecimento? Sem conhecimento, nós não chegaremos a lugar algum. Conheça a verdade e ela vos libertará. Ela vos dará condições de você mudar o teu pensamento, de você começar a ter uma visão muito diferente daquela que nós temos hoje. Porque, como diz Emmanuel também no livro Pensamento e Vida, o nosso pensamento cria a vida que procuramos.
sintonia não sabe o que é o poder de pensar. Porque é através do pensamento que nós modulamos a nossa vibração. E essa vibração vai dar condições, capacidade de sintonizar com o bem, com as potencialidades superiores ou com as potencialidades inferiores. São mentes já desajustadas que estão numa sintonia. E se nós estivermos na mesma sintonia que ela, nós estaremos praticamente nos isolando da antena do bem que nos inspira, que nos mostra os melhores caminhos a seguir, porque nós estamos numa outra sintonia. São orientações preciosíssimas que nós vamos entendendo, repetimos, através do conhecimento, de uma imensidão de informações que a doutrina espírita nos disponibiliza. E nós temos hoje os grupos de estudos. A palestra é importante. Aqui nós captamos algumas pinceladas dessa imensidão de informações, mas é num grupo de estudos que nós podemos ter ali uma sequência, alguém para nos orientar, perguntarmos, discutirmos as situações, aquele assunto, e começarmos realmente a entender. Se nós não começarmos aqui, nós retornaremos um dia ao mundo espiritual, às vezes não em boas condições, depende de cada um de nós. É evidente que muitos, não quer dizer que nós teremos que ter conhecimento para estar no bom lugar. Existem aqueles que já existe uma aquisição de valores espirituais muito grandes e não conhecem nada aqui, mas já tem uma bagagem conquistada no passado. Mas não importa. Estando nós numa situação ou outra, chegando ao mundo espiritual, vai chegar o momento que nós seremos convidados a estudar, a conhecer a lei. É assim que nós vamos evoluir. E aí a gente questiona, né? Então, por que perder tempo? Vamos começar aqui. Preparem, né, os grupos de estudos. Abram grupos de estudos, porque é importante. Eu tenho certeza que para mim foi a maior faculdade que eu entrei. Me transformou, abriu a minha mente. Eu tenho certeza que aqueles que estudam a doutrina espírita vão concordar comigo. Quanto ela nos amplia a capacidade de entendimento e de transformação. Porque tudo se faz através da nossa mudança, do nosso autoconhecimento, do diagnóstico das nossas dificuldades, das nossas imperfeições e de a contínua busca de combatê-las. Como coloca Kardec, reconhece-se o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. E aí, nós passamos justamente a tentarmos uma viagem ao mar alto, ao mar alto que está no nosso interior, nas nossas profundezas, e buscar desenvolver essas potencialidades que estão dentro de cada um de nós. Eu agradeço a paciência, a atenção de todos os irmãos e que Deus nos abençoe. Espero ter contribuído com alguma coisa. Obrigado.
elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus por essa oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui. Que maravilha saber alguma coisa, saber por que estamos aqui, saber de onde viemos e para onde vamos. Isso gera um consolo, o consolo de saber que somos imortais. Somos imortais. Isso é muito consolo. E um grande consolo foi trazido a nós e anunciado por Jesus. Kardec nos trouxe aquilo que Jesus tinha prometido. E agora, não tem desculpa. Nós sabemos que tudo depende de nós. Por isso, Pai, pedimos o teu Pai para essa luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. São tantas, meu Pai, são tantas. Mas temos a certeza que não estamos sós. Tu mesmo botaste junto de nós aquele Espírito bondoso que nos ampara, que nos orienta, que nos mostra o caminho. Como é bom estar aqui. Eu espero que todos vocês saiam daqui repletos de alegria e levem para a sua casa a paz e a harmonia. Em nome de Jesus, o guia espiritual dessa casa, pedimos permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje e agradecendo ao Alcemir pela pérola que nos trouxe. Que assim seja.